Jesus nos levou a pensar e a refletir muito sobre o amor. Você sabe o que é o amor? Você sabe viver através do amor de Deus em sua vida? Você tem visto o amor de Jesus Cristo em sua vida? Saiba que Jesus deu a sua vida na cruz por nós. É preciso que nós cresçamos e saibamos quem é Jesus, viver através dele e saber que ele é o cabeça da igreja, para que todo o corpo, tendo Jesus como cabeça, a igreja, possa prosseguir firme para a honra e glória de Deus. Nós estamos meditando acerca disso, acerca das realidades dos dons espirituais que são exercidos na igreja, para que a igreja cresça. E essa igreja não pertence a mim nem a você que me escuta. Essa igreja pertence a Jesus Cristo. Então, tudo que nós fazemos não é para que nós simplesmente estejamos ali agindo uns para com os outros, mas é para que nós agradeçamos e voltemo-nos para Deus, para que nós vivamos para o Senhor, o Rei da Glória. Nossa meditação de hoje fala sobre isso. Efésios capítulo 4, versículo 15 diz o seguinte: Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Aqui o apóstolo Paulo está contrastando com o versículo anterior, no qual ele diz para nós não sermos como crianças levados de um lado para o outro. Nós devemos levar em conta que os dons que nós recebemos são para que nossos irmãos, os que estão ao nosso redor, cresçam. Deixem a meninice, a imaturidade e cresçam em semelhança a Jesus. E aqui, por isso que no versículo 15 ele começa com o mais. Nós não devemos ser como crianças, mas seguindo a verdade em amor. Para que nós cresçamos em maturidade, é preciso seguir a verdade em amor. Não apenas seguir a verdade, mas seguir a verdade em amor. Isso é de extrema importância. Não é uma coisa que simplesmente é um jogo de palavras. Seguir a verdade em amor faz toda a diferença. Porque se nós fôssemos seguir a verdade simplesmente como algo intelectual, algo que está na minha mente, que eu devo aplicar e fazer, você vai levar a vida cristã simplesmente de maneira intelectualizada, simplesmente como um conjunto de ideias que você deve viver, principalmente mentalmente, mas às vezes aplicar isso. Só que Deus não espera que nós sejamos assim. Deus não espera que nós simplesmente saibamos algumas regras, saibamos algumas leis, saibamos algumas ideias acerca dele e tenhamos isso em nossa mente e fiquemos filosofando por aí. Jesus quer que nós vivamos e tenhamos essas verdades em amor. Não é apenas por conhecer, mas é conhecer para amar, é conhecer em amor. E aí nós podemos lembrar do que o próprio Senhor Jesus diz, que nós devemos amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força e de todo o entendimento. Então, a verdade que nós conhecemos deve ser vivida em amor, deve ser conhecida em amor, não deve ser tida simplesmente como algo que eu tenho que saber e que, se por acaso a igreja fizesse uma prova, eu responderia da maneira correta. Nós não devemos pensar assim. Nós devemos pensar que essas verdades que nós aprendemos é para que nós amemos mais a Deus e amemos mais os nossos irmãos, os nossos próximos. As verdades que nós aprendemos não são verdades que nós devemos simplesmente saber, mas que nós devemos viver, que nós devemos vivê-las em amor. O amor é essa atitude de querer o melhor para o próximo, essa atitude de querer bem, de ter esse carinho por outra pessoa, de se doar por essa pessoa. Então, se nós quisermos amar mais a Deus, é preciso conhecer mais acerca desse Deus para que nós amemos mais a Ele. Por isso que o apóstolo Paulo diz aqui, seguindo a verdade em amor. Devemos seguir a verdade de Deus, como Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E seguir essa verdade em amor. Só é possível compreender as verdades bíblicas, entender quem Deus é, viver essas verdades, crer no Senhor Jesus, se nós tivermos em amor, se nós vivermos em amor nele. É por causa da morte de Jesus que ele morreu na cruz para nos dar vida que nós podemos viver em amor. Só é possível amar o próximo, só é possível amar a Deus, porque Deus nos amou primeiro. É o que o apóstolo João diz na sua carta, na sua primeira carta. Devemos ter isso em mente. A continuação do versículo 15 de Efésios 4 ainda nos diz: Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Nós devemos ter essas verdades em amor e nós devemos crescer em tudo.
em Jesus Cristo, que é o cabeça. Essa analogia é grandiosa nas Escrituras. Nós somos corpo, a igreja é corpo, e aquele que comanda, aquele que guia é Jesus. Não são outras pessoas, não são os líderes, mas é Jesus Cristo. Ele é a cabeça do corpo. Então nós só podemos crescer de fato como igreja, como irmãos que fazem parte desta igreja, se nós estivermos em Jesus. É por isso que Paulo lida de maneira muito forte com os que não são de Deus que estão no meio da igreja. Certa vez o apóstolo Paulo diz que entregaria tal pessoa a Satanás, excluindo ela do meio da igreja. Justamente porque a igreja ela deve ser purificada, porque a igreja não pertence a um irmão ou a outro. A igreja pertence a Jesus. Ele é a cabeça. E nós só podemos crescer de fato, de verdade, se Jesus estiver à frente. Se for eu que estiver à frente, se for você que estiver à frente, a igreja não vai crescer. A igreja não vai prosseguir. A igreja não vai prosseguir em fé, pregando o evangelho. Só se Jesus for o cabeça, se Jesus estiver à frente, nós podemos crescer em verdade. Nós podemos crescer em amor. Você já tem o Senhor Jesus em sua vida? Você crê que ele morreu por você, que você precisa de arrependimento, da graça em sua vida? Só é possível viver, crescer, amar, se Jesus for o centro de nossas vidas. Se Jesus for o centro da igreja, não tem como ser diferente. Creia cada vez mais em Jesus. Busque conhecer mais Ele. Abra os evangelhos. Leia os evangelhos de maneira detalhada. Veja como Jesus age, quem Jesus é, quais são seus desejos para nós, o que Ele espera de nós. E você vai perceber como a sua vida vai crescer cada vez mais em maturidade diante do Senhor. Faça isso e você vai perceber a ação de Deus cada vez mais em sua vida. Que Deus te abençoe.